que estão. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor disse, certamente, está aqui, está funcionando. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Moisés e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois lhe havereis de tirar do povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e ele me perguntar: Qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me ouviu a vós outros, a vós outro, e este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Somente esse versículo para a nossa meditação. Meus irmãos, aqui vamos trazer uma reflexão, conhecendo o ser de Deus. Vamos aprender um pouco conhecendo o ser de Deus. Para que nós possamos entender quem somos nós, precisamos conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Nós podemos observar que Deus revelou a Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 3, ele se revelou a Moisés. No versículo 7, especificamente, ele disse: E o Senhor disse, certamente vi. Nós vimos aqui 3 verbos interessantes nesse versículo. 3 verbos dos versículos que nós lemos, vimos aqui no versículo 7. E o Senhor disse, certamente vi, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi, vi e ouvi a aflição do meu, o clamor por causa dos seus exatores, pois eu o conheço. Deus, ele viu, ele ouviu e conhece. Nós podemos observar que o Senhor Deus, ele tendo esses pontos facultativos que ele tem, foi interrompido por algum tipo de algo que ele viu de errado contra o seu povo, e fez com que ele descesse ali na sarça ardente para falar com Moisés.
vi a aflição do meu povo. 400 anos o povo ali sofrendo na mão dos egípcios, por causa de medo. O povo pensava, os egípcios pensavam que se o povo de Israel crescesse, ia dominar eles. O que é que eles fizeram? Eles massacraram ali o povo de Israel, para que eles não tivessem poder bélico contra eles, poder de guerra contra eles. Então aquele povo de Israel era um povo escravo. Eu quero trazer à tona para você que o contexto bíblico, toda vez que a gente for ler a Bíblia, temos que fazer perguntas à Bíblia. Quem escreveu? Para quem escreveu? Para quem falou? Por que falou? O povo de Israel era um povo escravo, era um povo que não tinha estudo, era um povo ignorante. Eis a questão porque eles murmuravam tanto, porque tudo para ele ali depois do Egito era novidade, tudo era novidade. Então nós vemos aqui que Deus, ele viu, ouviu e conheceu a opressão do povo de Israel e descia para libertá-los das mãos do Egito. Moisés, o fugitivo no deserto, encontrou-se diante de uma sarça que arde, mas não se consome. Nesse momento Deus eterno se revela. E temos um ponto aqui, irmãos, de virada na história da redenção. O Deus invisível fala, chama, envia e se dá a conhecer. Quem é Deus? Deus é um Deus que tem boca e fala, tem olhos e vê, e tem ouvido e ouve. Deus é um ser, posso dizer que Deus é um ser. É um ser que tem vida, é um ser que tem as suas partes facultativas em ordem. Deus não é um Deus qualquer, um Deus com D minúsculo, um Deus, uma estátua, ou então um dinheiro, ou então a fama. Deus, ele é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. E aqui diz, Calvino diz, que não há verdadeiro conhecimento de nós mesmos sem o conhecimento de Deus. É impossível eu querer me conhecer se não conhecer a Deus primeiro. Mas por que isso? Porque devemos conhecer a Deus primeiro e não a nós. Glória a Deus. Aqui Deus não apenas não chama Moisés, mas revela quem ele é, para que o seu povo conheça e confie nele. Deus se revela como Deus pessoal e compassível. Deus vê, a Bíblia diz, lá em Salmo de número 103, versículo 8, Deus, sendo infinito, se inclina para nós em sua providência, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia do seu povo. Deus Pai se compadece dos seus filhos. Deus não deixa os seus filhos sofrer. Deus não deixa os seus filhos perecer nas mãos do inimigo, do diabo. Essa palavra sofrer, eu acho que foi muito orgânica, quando eu quis dizer que todo crente também sofre. Crente sofre. Bem-vindo ao planeta Terra. Crente não é blindado, não é ouro. Mas nas mãos do diabo, Deus não permite sofrer sem que a sua presença não esteja sobre ele. Glória a Deus. A compaixão divina nasce do amor, da aliança, não de uma mudança de um ser. Pois, como diz, Deus não é sujeito a paixões, mas demonstra sua misericórdia em linguagem, em atitudes. Então, o Senhor Deus disse, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço os seus sofrimentos. Deus conhece os teus sofrimentos. Jovem, passa por sofrimento. Estamos vivendo em um momento em que jovens não estão passando por aquilo que os adultos estão passando. Depressão, ansiedade, medo, câncer, morte, não é? Mal chega a velhice, já nós vimos aí os repórteres da vida. Então, os jovens também sofrem. Eles sofrem perseguições, eles sofrem por opressões,
na escola, na faculdade, no intelecto. Deus conhece cada um de nós. E eu desci para libertá-los da mão do egípcio, para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heveus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos hebeus e dos jebuseus. O Senhor Deus estava pronto em dar aquela terra para o seu povo, para o povo de Israel, que estava sendo oprimido pelos egípcios. Nós podemos observar, irmãos, no Salmo de número 103, versículo 14, diz: lembre-se de que somos pó. Deus se lembra de que somos pó. Deus sabe que nós somos pó, não somos nada. Ele sabe, se Deus fosse acender a sua ira por todos os erros que cometemos durante o dia, nós estávamos fritos. Mas Deus sabe que somos pó, não somos nada. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus se representa ali como um fogo que desceu na sarça e não consumia. Fogo representa, irmão, santidade, purificação. Ele está presente, mas a sua graça impede que sejamos destruídos. Aquele fogo não consumia, o calor do fogo não consumiu Moisés, pois a sua graça não permitia. Conhecer Deus é temê-lo, não com medo, mas com respeito. Lá em Malaquias capítulo 1 e o versículo 6, Malaquias 1:6, Malaquias 1:6 diz assim: um filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdote que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Se Deus é nosso Pai, onde está o respeito para com Ele? Porque nós não temos a força de querer agradar a Ele, de fazer o que é certo. Nós somos cristãos, nós somos salvos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos qual o caminho que devemos seguir, e porque nós não executamos isso. Glória a Deus. Estava vendo alguns noticiários, alguns dados, jovens, que ia pregar para jovens islâmicos, com 13 anos, já recita a Torá praticamente. O islamismo está crescendo no mundo da Europa. É notícia isso no Instagram. Eles estão fazendo filhos, porque a Europa tem aquela política de que a cada família tem que ter um filho, né? Mas o islâmico chegou lá, os islâmicos tem uns 5, 6, 7 filhos. Aquele filho único do europeu está morrendo, está envelhecendo, e está ficando quem? Os islâmicos. E vamos dominar a América e o Canadá. Eles estão dizendo isso. Enquanto o Brasil e o Canadá não estão querendo ter filho, vamos lá e vamos ter filhos, muitos filhos, muito cheio, 10 filhos, 15, 20. Porque aqueles brasileiros, os canadenses, os americanos, os argentinos, que só querem ter um filho, aquela população vai morrer. E quem vai ficar? Somos nós. Vamos dominar tudo. Com 13 anos já recita a Torá. Já durante os 3 horários da manhã, joga o seu tapete, liga a televisão, enfrenta a cúpula de Maomé e reza bem para ele. 15 anos já está dando palestras. E aí? E nós estamos fazendo o quê? Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Hoje é sábado. O jovem do Adventista sétimo dia já leu toda a lei do Senhor, porque hoje é sábado, eles guardam o sábado. Todo aquele estatuto do sábado eles leem e recitam e praticam aquilo ali. Estou querendo falar da prudência daqueles que não sabem quem servem, e da falta de imprudência muitas das vezes daqueles que sabem que servem e não faz por onde. Por isso que a Bíblia diz a Bíblia diz, não é um mandamento, não é obrigado a ser isso. A Bíblia diz com o conceito que aquele homem viu os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É um conceito, não é obrigado a ser assim. Podemos ser luz,
podemos ser prudentes. Podemos chegar em casa hoje e ler a Bíblia, se reunir com os jovens no grupo do WhatsApp, vamos começar a ler a Bíblia todos os dias. Podemos sim marcar uma consagração, orar, buscar, evangelizar, trazer à tona, recitar, ler, orar. Podemos fazer isso. Então, se eu sou Deus, porque Deus estava falando isso através de Malaquias, é que eles sabiam que era Deus, eles faziam por onde? Onde está o respeito para comigo? Enquanto eu estou aqui pregando, enquanto estava pregando, recitando, as pessoas estavam nem aí, estavam nos seus afazeres, estavam despreocupados, não queriam saber da Torá, da lei do Senhor, e buscar a palavra do Senhor, enquanto aqueles que estão servidos, os amorreus, os deuses amorreus, os deuses egípcios, já de criança com 8 anos, já fazia mais do que um adulto que servia a Deus. Até onde vamos chegar? O cristianismo vai cair desse jeito. Nós não podemos deixar o cristianismo cair, a religião cristã, o amor de Deus revelado nas Escrituras cair. Glória a Deus. Precisamos formatar a nossa vida e saber o que devemos fazer. Por que você é cristão? Eu sou cristão para poder tocar. Não. Cantar. Não. Por que você é cristão? Para pregar, só pregar? Não. Eu sou cristão para servir a Deus. Como é que você serve a Deus? Lendo e praticando a sua palavra. Você serve a Deus ouvindo e depois dessa porta praticando. Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então Deus se revela. Deus se revelou. E ainda fica aquela pergunta: por que devemos conhecer mais a Deus do que a nós mesmos? Porque para nós conhecermos a nós, precisamos conhecer a Deus primeiro. Porque precisamos conhecer a Deus primeiro. Por que isso? Você está vendo que quando eu estou começando a revelar quem é Deus, você está sentindo a sua pequenez? Você já está começando. Você mesmo está se revelando quem você é? Que você não é nada? Agora você entende. Porque Moisés se preocupou em conhecer primeiro a Deus, para depois saber quem é Ele. Glória a Deus. Como é que se lê a Bíblia? Como é que se lê a Bíblia? Como é que se ora? Irmão Roberto, como é que você lê a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia com o propósito de conhecer a Deus. Você não pode conhecer a Bíblia porque vai pregar amanhã. Você nunca leu a Bíblia. A irmã pede para um dos jovens pregar e ele lê a Bíblia para pregar. Seu sermão vai ser um horror. Você tem que ler a Bíblia, não porque vai pregar amanhã, ou porque vai participar de uma gincana amanhã. Você tem que ler continuamente porque você precisa conhecer a Deus. Quando você for pregar, aí Deus vai lembrar você aquilo que você estudou, aí seu sermão vai ser uma bênção. Então, diz assim, vamos lá. Malaquias 1:6, já falei, vamos lá. Deus se revela como Deus redentor e imutável. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. A solução, irmãos, para a depressão, a ansiedade, isso aqui foi o que eu escrevi. O pecado e a fraqueza e a destruição não será nas forças humanas, mas em conhecer verdadeiramente a Deus. Porque tem muita gente se matando porque não conhece a Deus. Ele só vai conhecer a si mesmo quando conhecer a Deus. O Evangelho, irmão, olha só. Se Jesus fosse um psicólogo de hoje, se o jovem rico dissesse assim: Jesus, o que precisa para mim é herdar a vida eterna. Aí Jesus falou, se fosse um psicólogo, honra teu pai e tua mãe, cumpre a lei. Aí o jovem disse o quê? Eu já faço tudo isso. Aí Jesus está certo, agora você vai pro reino do céu. Se fosse um coach desse aí, não precisa fazer nada, só ir para a igreja todo dia.
Mas você já percebeu que o maior psicólogo que foi Jesus, ele sempre confrontava, e as pessoas eram restauradas através do confronto, e não do exaltar o ego. Deus nunca exaltava o ego de ninguém, Jesus. Ele sempre confrontava e as pessoas mudavam. Ele impactava as pessoas. Jesus Cristo, pega tudo, vende, reparte com os pobres, segue-me. Aí o jovem rico olhou assim, porém ele não fez isso porque ele amava a sua riqueza. Olha, irmãos, se me pediram para pregar, para trazer oba-oba, eu vou trazer oba-oba. Sabe como? A Bíblia diz que se converteres, se orares e buscarem o meu nome, então eu abrirei os céus, descerei e abençoarei todo o meu povo. Então a bênção de Deus só virá para aqueles que obedecem a Deus. Amém, irmãos? O homem foi criado à imagem do Criador e carrega dentro de si uma dimensão espiritual que só encontra plenitude quando está unida a Ele. Há em cada ser humano uma parte que foi projetada para estar logada em Deus, uma ligação espiritual que é a fonte primária do sustento de sua alma. Quando essa conexão é rompida pelo pecado, o homem mergulha no vazio existencial. Por isso Calvino afirma que todo conhecimento verdadeiro que nós mesmos nasce do conhecimento de Deus. Todo conhecimento verdadeiro de nós mesmos nasce do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é um exercício intelectual, mas um reencontro com a origem da vida, da paz e da identidade humana. Veja só, você tem algo que pertence a Deus, que é a vida, o respiro. Quando você está longe das coisas de Deus, vem um vazio na sua alma. Nasce um vazio na sua alma. E você busca esse vazio, e vai esse vazio em conversas, em redes sociais, atrapalhando seu cérebro, aumentando mais o TDAH, né? Você fica voando. Nós estamos com problemas no trabalho com gestão de pessoas. Estamos com problemas em empresa aqui. Estamos querendo contratar só pessoas com 40 anos. Porque os jovens com 18, 19 anos estão... Ele não sabe o que está fazendo. Está ligado muito no celular, em aparelho. Isso ativa no seu intelectual que não é para ativar. Hora de dormir, hora de dormir. Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Hora de ler, hora de ler. Seu intelecto fica atrapalhado. Ele não sabe. Oxê, não é hora de dormir? E por que ele está assistindo o celular? Pronto. Já atrapalhou o seu cérebro. Você acha que não. Daqui a pouco, aí é hora de comer. Aí os cérebros já... Vamos trabalhar agora, vamos ativar o estômago. Vamos agora... Aí quando ele senta, olha o celular. Oxê, ele não vai comer? E por que ele vai olhar o celular? Tem que ativar o outro lado emocional dele. Aí fica assim doido. Seu corpo fica doido. Aí vem tremores musculares, vem ansiedade, vem falta de ar, vem um vazio na alma, vem a vontade de querer morrer, vem o estresse, vem o quê? Vem a agonia, né? A pessoa, como posso dizer, como posso dizer, meu Deus do céu? Uma pessoa que bebe muito é o quê? A pessoa que bebe muito. Não, alcoólatra não. Vício. Fica viciado. Só fica viciado. Toma perto do celular, vai dormir, acorda com o celular, come com o celular. Porque fica ali naquela agonia de passar reels, short. E nós que trabalhamos com edição de vídeo, nós sabemos que as cores RGB são cores mais fortes, são cores primárias, ativam isso no cérebro. Por isso que nós, quando vamos fazer um design ou algo do tipo, colocamos algumas coisas para atrair aquela pessoa que está assistindo, principalmente fontes serifadas, aquelas fontes que parecem uma assinatura, aparece no vídeo, aí dá aquele corte, aquela coisa toda, e aquela pessoa fica ali sentindo prazer naquilo. Isso aí é estratégias de marketing, mas isso aí atrapalha as pessoas. Então, quando esse conhecimento, quando essa parte de Deus é rompida, você sente dificuldade, você sente um vazio na alma, você sente um desinteresse de ler a Bíblia, de buscar a Bíblia. Posso dizer algo a você? Se você não tem interesse de ler a Bíblia,
Se você não tem interesse de orar, de buscar a Deus, faça isso. Tome uma atitude, porque você já tem que saber que isso são forças malignas. Porque o diabo nunca vai querer que você faça isso. Então faça. Leia a Bíblia. Estou sem vontade de orar. Então ore. Saiba que são as forças malignas que estão te impulsionando para não querer fazer aquilo que é certo. Faça isso. Tome um posicionamento. Por se posicionar não é ter desejo. Não é ter desejo. Se posicionar é você dizer não, mesmo tendo desejo de fazer aquilo. E Daniel propôs em seu coração e não se contaminar. Ele determinou em si mesmo de não querer se contaminar, mas ele estava com vontade sim. Mas não vou me contaminar. Eu vou negar, mesmo que eu queira esse copo d'água da Babilônia, mas eu não quero, porque está sacrificado aos deuses. Que vontade de beber água. Mas eu não vou me contaminar. Eu propus em meu coração não fazer isso. Então proponha isso em seu coração, em não se contaminar, em não fazer aquilo que é errado, em fazer aquilo que é certo. Então Deus se revela como Deus redentor imutável. Lá em Êxodo 3, 10 a 15 diz que Deus é imutável, Ele não muda. Ele não muda. O Senhor Deus, Ele não muda. Aqui diz: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. E Moisés disse: quem sou eu? Olha aí. Quem sou eu? Para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito. E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse a Moisés: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, e ele me perguntarem: qual é o seu nome? Que direis a ele? E ele disse a Moisés: eu sou o que sou. O ser absoluto de Deus. Eu sou o que sou. Eu não estou em desenvolvimento. Deus não pode ser melhorado. A plenitude perfeita não pode ser melhorado, porque Ele já é perfeito. Eu sou o que sou. Eu continuo sendo quem eu sou. O eu sou, Deus se revelou como eu sou, ou o Senhor, Yahvé, que tem como uma sigla com o grego Iá. Quando a gente diz aleluia, louvado seja Iá, seja Deus, seja o Senhor. Então eu sou o que sou. O nome de Deus é o espelho que contempla a sua glória. Deus não se torna algo, Ele eternamente é o mesmo. Deus que é também é o Deus que age o mesmo. O eu sou que se revelou a Moisés se encarna em Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus é imutável em seu ser, mas dinâmico em sua obra redentora. Deus, eu sou o que sou. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não muda. Irmãos, irmão Robert, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e filho do homem para que não se arrependa. Mas lá em Jeremias diz que ele se arrependeu. Aliás, em Jeremias não, em Gênesis, ele se arrependeu de ter feito o homem. Como é isso? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa, porque o homem se arrepende dos seus pecados, Deus se arrepende do seu juízo. Então essa questão aí de pecado, Deus não se arrepende dos seus de pecados, porque Ele nunca pecou. Deus se arrepende do seu juízo. Como por exemplo, se você diz que vai se desviar, vai fazer aquilo que é certo, Deus vai trazer o juízo sobre você. Se você disser que vai se converter, Deus vai se arrepender do juízo que ia trazer sobre você e não vai trazer mais. Simplesmente isso. Então Deus, Ele é o que é. Eu sou o que sou. O crente pode confiar, pois Deus que é e nunca muda. O ser absoluto de Deus significa que Ele é e nunca teve um começo e nunca vai ter fim. Como entender a existência de Deus? Como entender quem criou Deus? Ninguém fez Deus. Deus simplesmente é. E sempre foi, sem começo e sem fim. Mas como entender isso? Veja só. Os seus pais, Ele conhece vocês. Certo ou errado? Mas vocês conhecem os seus pais?
Vocês viram ele nascer? Por que os seus pais conhecem vocês? Porque criou vocês, viu vocês nascer, viu vocês crescerem. Mas vocês não conhecem 100% seus pais, como seus pais conhecem a vocês. Se Deus é antes de nós, como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai entender algo que foi antes de nós? Mesmo que Deus fosse criado, como a gente vai entender um ser que foi criado antes de nós? Mas aquele ser que foi criado antes de nós vai nos entender, porque foi Ele que nos criou. Então é impossível. Aquilo que é eterno explica o que é eterno, mas aquilo que não é eterno não tem como explicar o que é eterno. É impossível. Deus pode nos explicar, mas nós não podemos explicar Deus. Temos que ser eterno também, para poder explicarmos a Deus. E isso é impossível. Então Deus, Ele é sem começo e sem fim. O ser absoluto de Deus significa que Deus nunca terminará. Quando estivermos no céu, quando estivermos reinando com Cristo, a glória que Ele revelou hoje a nós vai ser diferente da glória de amanhã. E isso por milhares e milhares e milhares de anos. Deus não é um ser que você vai se cansar dele. Deus sempre vai ter novidades para nossas vidas. O ser de Deus absoluto é que Deus nunca vai terminar. O ser absoluto de Deus significa que Deus é uma realidade absoluta, não há realidade antes dele. O ser absoluto de Deus significa que Deus é totalmente independente. Ele não depende de nada para trazer a existência. O ser absoluto de Deus significa que tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Se você não é Deus, então você depende totalmente de Deus. Tudo que não é Deus depende de Deus. O universo inteiro é totalmente secundário, não primário. O universo surgiu por Deus e permanece a cada momento dependendo da decisão de Deus em manter em sua existência. Quem criou o universo foi Deus. Há quem tem a história do Big Bang, mas quem criou os átomos, quem criou foi quem? Foi Deus. Lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Versículo 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Só isso. Nós podemos observar aí a existência do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Acabou uma história. Acabou. Depois começa outra. E a terra era sem forma e vazia. Lá em Isaías diz que Deus não cria a terra sem forma e vazia, mas Deus criou para um benefício. Mas como entender isso? Alguns entendem dessa forma, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e eram os dinossauros. Existiam os dinossauros, existiam esses seres. Nós vimos os fósseis dele. Tem como provar. Lá em Lucas, não vou ler muitos textos, diz que Jesus Cristo viu Satanás caindo sobre a terra, da rebelião de Satanás, caiu sobre a terra ficou sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a terra. Versículo 2, Bereshit bara Elohim, lá no versículo 1 de Gênesis, diz que do nada Deus criou os céus e a terra. Do nada Deus criou os céus e a terra, ponto final. Tinha os dinossauros, tinha a vida, tinha tudo. Mas com a expulsão de Satanás dos céus, caiu, como diz, né? Foi um cometa, mas foi expulso Satanás junto com seus anjos, caiu sobre a terra, e diz que a terra achatada, e foi aquele exato momento que houve aquela destruição na terra. E a terra, quando foi destruída, ficou sem forma e vazia, ficou toda sem forma. E o Espírito pairava sobre a terra para que os demônios não fugissem. Aí Deus começa agora a criar o inferno, começa a criar o Tártaro, começa a criar o paraíso, tudo certinho, tudo direitinho, tudo isso. Começou a criar tudo. E ali, o diabo ali foi jogado na potestade do ar, e Deus começou a criar os homens, criou o homem, criou os animais, e ali surgiu, até hoje, a vida na terra. Mas naquele período, no versículo 1, no versículo 2, são dois versículos diferentes, porque tem um ponto final. Se tem um ponto final, porque acabou a história. E no versículo 2 inicia outro, e a terra ficou sem forma e vazia. É claro que isso aí é só um conceito, mas é um conceito alternativo que chega mais próximo do Big Bang.
Como é que os cientistas dizem que o homem veio do macaco, se todos os nutrientes que existem na terra, como silicone, vitaminas, potássio, tudo isso que existe na terra, ferro, existe 98% no homem, e aquilo que existe no macaco, só 30% que tem no macaco existe no homem. Então é mais fácil o homem vir da terra do que vir do macaco, porque 98% dos nutrientes que existem na terra existem no homem. Até agora eles não descobriram como caiu o rabo do macaco, mas é só teorias deles. Um dia eu encontrei um deles, eu disse: você tem mais fé do que eu, preciso de mais fé para acreditar nessa história de vocês do que eu acreditar que existe um Deus que criou tudo. Se você estivesse comigo na minha igreja, se você estivesse seguindo aquilo que eu estava seguindo, você já era pastor, porque você tem uma fé muito grande para você acreditar em ameba, não sei de que, 1 milhão de anos, 30 mil anos, aquela coisa toda, é por causa disso, é por causa do Big Bang, é por causa da tabela, um monte de coisa. Você precisa de mais fé. Olha direitinho, não é? Então Deus, o Senhor Deus, é o ser absoluto. O ser absoluto de Deus significa que Deus fez o que lhe agrada. Isto é sempre correto, sempre belo e sempre de acordo com a verdade. Não há restrições sobre ele quem vem de fora e que possamos impedi-lo de fazer qualquer coisa que lhe agrade. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse Deus sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é absolutamente eu sou o que sou, eu determino que eu sou a regra, e se eu descumprir diante dos homens, se eu matar, eu não vou preso, se eu pôr uma doença, eu não vou ser preso. Deus está dizendo isso: eu faço viver, eu mato, eu mudo, eu tiro o rei, renovo o rei, e ninguém manda me prender, porque eu sou o que sou. Entendeu agora? Deus ele é. E quem somos? Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus sabe que somos apenas pó. Somos pó, dependentes de Deus. Glória a Deus. Dependentes 101% de Deus. Mais do que 100%. Então, irmãos, jovens, vamos formatar o conceito que nós temos de nós mesmos, de achar que somos alguma coisa e não somos nada. Precisamos unicamente de Deus, seja nas escolas, seja na faculdade. Essa doutrina marxista, essa doutrina comunista, que está acabando com os jovens, que estão destruindo a alma dos jovens, em doutrinar em que o homem é o centro das coisas, em que o Estado é que tem que mandar. Não, tire isso da sua cabeça. Devemos focar na palavra do Senhor. Devemos entender que o homem precisa de Deus. Nós não devemos entrar nessa regra marxista de que o homem precisa só apenas ser perfeito, porque ele tem a autossuficiência de ser perfeito, independente de outro ser exterior, e que através de estudos de análise o homem consegue ser perfeito através do desenvolvimento da tecnologia. Mas nós sabemos que tudo isso acaba em morte. Tudo acaba em morte. Vamos morrer um dia. Marx também morreu um dia. Karl Marx morreu um dia. E eu não sei o que ele se ele não se arrependeu, ele está em maus lençóis. E o que você está pensando da vida? Qual é a doutrinação que estão colocando em sua cabeça? É aquilo que é falado aqui na igreja, o que é falado lá fora? Porque na verdade a escola era para ensinar você matemática, português, inglês, etc. Mas estão colocando doutrinação marxista dentro da sua mente. Comunista, relativismo. Existe. Aí você chega perto de um relativista, de um camarada que segue o marxismo. Rapaz, a verdade é absoluta? Não, a verdade não é absoluta. Você tem certeza? Tenho, então é absoluta. Se você diz que a verdade é absoluta e tem certeza disso,
Então isso é uma certeza, então é absoluta. Então eles creem que a verdade não é absoluta, cada um tem suas verdades. Mas a Bíblia diz em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De Jesus é exclusivista, é só nele que a salvação e ponto final. Ele não ficou arrodeando, não, é só em Jesus e ponto final. Não tem blá blá blá, não tem essas coisas, não tem. É só Jesus Cristo, é só Jesus Cristo que te faz você aí pensar nessa palavra. Só Jesus Cristo faz você meditar nessa palavra. É só Jesus Cristo que te faz olhar assim: rapaz, que mensagem. É só Jesus que me faz pensar dessa forma. Como é que o Senhor me usa desse jeito? É Jesus que te tratou, que está te tratando aqui nesta noite. É Jesus que projetou tudo isso para você refletir sobre a sua vida. Lá em Provérbios diz que é melhor um enterro do que festa, porque na festa ninguém sabe o dia de amanhã, mas no enterro, no velório, ficamos meditando no dia de amanhã e colocando em nossa cabeça que amanhã poderá ser nós. Tudo é vaidade. Eclesiastes diz que tudo debaixo do céu é vaidade. Quando diz que é vaidade, é passageiro, tudo passa, mas quando te pedir a tua alma, quando Jesus Cristo disse assim: basta o que você tem preparado para Ele. Glória a Deus. O que você faz aqui ecoa na eternidade. Amém? Essa palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo que foi determinado cumprir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.